Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma aula de irrigação. Hoje, dia 5 de novembro, né? Eu já estou gravando a aula aqui para disponibilizar depois para vocês no YouTube, né? Como eu estou fazendo frequentemente. Então, essa aula, né? Ela vai ficar disponível no YouTube, né? E eu vou deixar o link da aula na página da disciplina, né? Bom, então, eu já vou entrando aqui com o compartilhamento da tela com vocês. Nós temos agora 13 pessoas online, né? 13 pessoas. E aí, nós vamos começar, né? As pessoas que forem chegando, a gente vai permitindo a entrada aqui. Bom, eu mandei o convite para todos por e-mail, né? Na verdade, foi por e-mail, não, foi pelo próprio Google Meet, né? Pelo próprio Google Meet, o convite foi enviado para vocês aí, para as duas turmas, A1A e A1B. Vamos entrando aqui, então, na página da disciplina, né? E aí, eu tenho, né? Aqui, irrigação e drenagem, eu vou entrar pela página da disciplina da turma A1A, que é igual da A1B, mesma coisa. Então, nós temos aqui a semana anterior foi de 26 a 30 de outubro, né? A aula que eu dei naquela semana, eu disponibilizei aqui, já vocês podem ver aqui, ó, tem um link aqui, ó, vídeo aula da semana, assista aqui. Então, se você clica aqui nesse link, vídeo aula da semana, vocês vão ser direcionados para o YouTube, né? Vocês vão ser direcionados para o YouTube né? Aí vocês já vão ver, né? A aula. Vão assistir a aula aí que vai estar disponível para vocês. Vou ver a internet como é que está aqui. Se vocês tiverem algum problema aí de áudio, alguma coisa, vocês me falam, tá bom? Pode abrir o microfone e falar aí. O YouTube não está abrindo aqui o... Está abrindo a aula aqui. Está meio lento aqui, né? A internet aqui está meio lenta, mas já está lá, ó, dia 28 de outubro, né? Tem lá, né? A aula do respectivo dia, né? Da semana passada. Então, essa semana, vamos voltar aqui. Essa semana nós temos vamos ver aqui. Será que caiu? Eu acho que está travando, né? Eu acho que está travando a internet. Está dando umas travadas aí, né? Vamos ver aqui. Bom. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém poderia dar um feedback para mim aqui, se vocês estão me ouvindo, se está travando? Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Travando. Para mim não está travando, não. Tá não? Tá beleza? Então tá bom. Obrigado, Rogério, André. Muito obrigado pelo feedback aí, né? Então vamos lá, gente. É o seguinte. Nós temos aqui, nessa 14ª semana, o assunto escoamento, tá? O assunto escoamento. Nós vamos entrar aqui nesse primeiro capítulo, ou melhor dizendo, nesse primeiro arquivo, né? Falando de escoamento, né? Então, escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo, tá? Então, vamos entrando aqui, né? Então, o assunto escoamento, como vocês próprios
podem ver pelo ciclo hidrológico, que é mostrado de novo, né? O escoamento, ele é muito importante para a gente, para conhecer, porque se a gente tem uma mensuração do escoamento, a gente vai ter uma ideia interessante da vazão dos cursos d'água, né? Do ribeirão, do rio, né? Isso aí vai influenciar na vazão do curso d'água. Então, em cima dessa situação, nós vamos falar um pouquinho sobre o escoamento, tá? Então, o escoamento, nós temos 3 tipos de escoamento. O escoamento superficial, ou escorrimento superficial, também falado, né? Escorrimento superficial, ou escoamento. O mais comum é escoamento, né? Também conhecido pelas palavras em inglês, né? Pelas palavras em inglês. Runoff, né? Escoamento superficial. Temos o escoamento subsuperficial, que nós vamos ver mais adiante, e o escoamento subterrâneo ou escoamento de base, tá? Também chamado de escoamento de base. Então, os escoamentos são governados fundamentalmente pela ação da gravidade. O que vai promover o escoamento para a gente, o escoamento superficial, ou os escoamentos, de uma forma geral, é a ação gravitacional, da força gravitacional. Esse escoamento é caracterizado quantitativamente por variáveis, como a velocidade, a vazão ou a lâmina equivalente. Então, nós vamos ter o quê? O escoamento dado, né, pela velocidade de escoamento, ou pela vazão, né, de escoamento, ou a lâmina equivalente, a lâmina de escoamento. Por exemplo, escoou 10 milímetros, né, num determinado tempo. Então, é a lâmina equivalente. A estimativa do escoamento é feita por equações de conservação de massa, energia e quantidade de movimento. Evidentemente que nós não vamos aprofundar nesse assunto, porque a ideia é dar uma visão assim, bem superficial para vocês do escoamento, né? Que é importante, porque nós estamos falando de irrigação, é interessante conhecer um pouquinho sobre o escoamento, mas nós não vamos aprofundar no assunto, né? Não vamos aprofundar no assunto, até porque nós não estamos no curso de hidrologia. O curso aqui é irrigação, mas tem tudo a ver com a irrigação, né? Então, nós vamos dar uma ideia geral do escoamento. Nós temos aí as fases do ciclo do escoamento. Nós temos as fases. Quais são as fases do ciclo do escoamento? A primeira fase do ciclo do escoamento é o período que nós temos, o período de estiagem, né? O período que está sem chuva ainda. Para que haja escoamento superficial, é necessário que haja chuva, né? Que haja um fornecimento de água para que esse escoamento aconteça. Então, a primeira fase é a fase da estiagem, o período de estiagem. Ainda não existe chuva. Ainda não existe chuva, né? A vegetação e o solo têm pouca umidade. Então, a vegetação e o solo estão secos, estão com pouca água, vamos dizer assim, né? Está com uma quantidade pequena de água. Aí começa a precipitação, tá? Começa a precipitação. No caso aqui é precipitação mesmo, tá? Precipitação natural, ou seja, chuva. A gente pode falar da irrigação também, que é uma precipitação, né? Mas a precipitação é artificial. Dependendo do tipo de irrigação que você está empreendendo, dependendo da quantidade de água que você vai disponibilizar, você pode ter o escoamento, né? Então, acontece muito isso. Em algumas propriedades, o que acontece? As pessoas irrigam, né? A lâmina aplicada é tão grande que vai ocorrer o escoamento na área irrigada. Totalmente errado isso, né? Você tem que irrigar, tem que aplicar uma quantidade de água que seja exatamente a quantidade de água que a planta precisa e que o solo consegue absorver, vamos falar assim, né? Então, na primeira fase do ciclo do escoamento, nós temos o início da precipitação, o início da chuva. Boa parte da água é interceptada pela vegetação e a chuva,
que chega, e a chuva que chega ao chão é infiltrada no solo. Então, nós temos o início da precipitação, né? Está começando a chover, então essa água vai ser interceptada pela vegetação. Então, a água vai cair, vai bater na copa das árvores ou nas plantas, vai ser interceptada por essa vegetação e vai chegar no solo com uma velocidade pequena. E aí ela tem, como vai chegar no solo com velocidade pequena, esse solo tem capacidade de infiltrar, de se deixar infiltrar essa água adequadamente. Então é importante a presença da vegetação, né? As áreas com vegetação, o problema do escoamento é muito menor. Por quê? Dentre outros fatores, a água vai chegar, vai bater nessas árvores ou nessa vegetação, vai ocorrer uma interceptação e um amortecimento dessa chuva, e essa água vai chegar no solo e vai infiltrar, com velocidade adequada, né? Agora, se você pensar, por exemplo, numa área que não tem vegetação, se chover, a água toda vai chegar no solo de uma vez, não vai ter vegetação para interceptar a chuva, então essa água chega no solo com grande velocidade, grande potencial de causar erosão. Tá? Então, o início da precipitação está na primeira fase. Vegetação. Parte da água que fica retida é evaporada. Então, parte da água que fica retida na vegetação, nos galhos, nas folhas, parte da água que fica retida aí, vai evaporar. Né? Com o sol, a água que ficou retida nos galhos, nas folhas, vai evaporar para a atmosfera. Então, a primeira fase é a fase do início da precipitação. Tá? Primeira fase do escoamento. Início da precipitação. E depois nós vamos ter a segunda fase. Na segunda fase, continua a precipitação. Tá? Então, a precipitação vai continuar. Tá? A precipitação continua acontecendo. Aí a capacidade de retenção da vegetação é esgotada e a água cai sobre o solo. Então, o que acontece? Como continua chovendo, né? Continua chovendo, a água continua batendo nas folhas, nos galhos das plantas, aí chega num ponto que a quantidade de água que vai ser retida pela vegetação, ela chega no limite. Aí essa água chega e bate no solo e infiltra, né? Então, é a continuidade da precipitação. A água começa a infiltrar, né? A água cai sobre o solo, continua infiltrando no solo, começa a infiltrar, né? E aí vem a capacidade de infiltração. Uma parte da água infiltra no solo, e depois do solo saturado, inicia esse processo de escoamento superficial. Então, nesse ponto, nós vamos chegar na capacidade de infiltração do solo. Todo solo tem uma capacidade de infiltração. Mais adiante tem um gráfico que vai mostrar isso. Então, existe uma capacidade de infiltração que o solo vai chegar, chamada velocidade de infiltração básica, ou capacidade de infiltração básica do solo. O solo tem um limite. Por exemplo, 20 milímetros por hora. É uma VIB, né? Uma velocidade de infiltração básica. Vamos dizer que a VIB seja 20. Então, esse solo tem a capacidade de infiltração dele é 20 milímetros por hora. Vai infiltrar 20 milímetros por hora nesse solo, depois que se estabilizou o processo de infiltração, né? E aí, depois que a água infiltrou no solo, começa a percolação. Essa percolação, o que é? Depois que a água infiltrou no solo, essa água vai descer para camadas mais profundas do solo, e isso nós chamamos de percolação profunda. Percolação profunda. É quando essa água desce para camadas mais profundas do solo. Ok? Bom, então nós vamos agora para a terceira fase. Na terceira fase, a precipitação cessa. A precipitação termina na terceira fase. Aí o que vai acontecer? O escoamento superficial vai diminuir, podendo chegar mesmo a cessar. A evaporação e a infiltração continuam a retirar a água da vegetação e das poças na superfície do solo. Então, a terceira fase caracteriza-se pelo fim da precipitação. Então, termina a precipitação, né? Então, aí nós temos a terceira fase. É nessa fase que termina a precipitação. A precipitação cessa, a precipitação termina. Com o fim da precipitação, a tendência também é que o escoamento ele vai diminuindo, né? Até cessar mesmo, né? Então, existe
um delay, existe um atraso, uma diferença temporal entre o momento que termina a chuva ou precipitação e o momento que termina o escoamento. Esses dois momentos são diferentes. Então, eu tenho primeiro o momento em que termina a precipitação e depois um segundo momento em que termina o escoamento superficial. Existe um delay. Um delay é um atraso, né, em tempo, né, pode ser em horas, pode ser em minutos, entre o fim da precipitação e o fim do escoamento. Então, terceira fase. Tudo bem? Aí nós vamos ao seguinte, tipo de escoamento, né? É o que nós falamos no início. Tipo de escoamento. Nós temos o escoamento superficial, que é o escoamento mais danoso para a área agrícola, né? E para a área ambiental também. É o escoamento que vai causar erosão, né? Que vai causar vossorocas, né? No caso aí, se for uma coisa muito grave, vai causar vossorocas. Então, nós temos o quê? Nós temos o problema do escoamento superficial causando problemas ambientais. Erosão, né? Carreamento de... assoreamento de rios, né? Então, tudo isso aí vai ser causado por escoamento superficial. Certo? Escoamento superficial. Está aqui, ó. Nós temos também o chamado escoamento subsuperficial. Subsuperficial. É um escoamento que vem abaixo do escoamento superficial. Ele está acontecendo dentro do solo, né? Ó. O escoamento subsuperficial, ele acontece dentro do solo. E o escoamento de base ou subterrâneo é o escoamento também que acontece no interior do solo, mais abaixo. Tá? E aqui nós temos a seção do rio, do riacho, né? Essa seção AA aqui, é exatamente aqui. Nós temos a bacia hidrográfica. Aqui, a seção AA é onde vai, por exemplo, vamos dizer que essa seção AA representa a seção do rio, né? Que é o rio principal da bacia aqui, ó. Vamos dizer que nós estamos aqui no Rio Doce, não? Rio Doce, tá? Então, esse Rio Doce ele vai desaguar aqui no oceano, né? Então, lá no finalzinho do rio, né? Lá no exutório do rio, na foz do rio, a chamada seção de controle do rio, nós vamos ter a seção AA. Essa seção AA exatamente é onde nós vamos ter esse desenho aqui, ó, essa explicação que ele deu aqui, tá? Onde a água vai, onde normalmente nós medimos, né? Também medimos a vazão do curso d'água, a vazão da seção transversal do rio. Então, nós temos esses três tipos de escoamento. Bom, o escoamento superficial, ele é de grande importância. Né? É muito importante definir esse escoamento superficial. Por quê? Com o escoamento superficial, nós vamos definir o volume que escoou e a vazão de enchente, chamada cheia máxima, vazão de enchente. Tá? Então, o volume escoado, né, nós vamos definir, a partir do escoamento superficial, nós vamos definir o volume que escoou e a vazão de enchente, a vazão que vai causar enchente. Então, esse escoamento tem que ser mensurado, né, tem que ser medido, né, ou estimado, né, se for o caso. Então, nós temos aqui esse gráfico muito importante, que vai mostrar para nós exatamente a relação, né, que nós temos entre o que infiltrou e o que escoou. Né? Então, ele fala assim, a geração do escoamento pode ser pelo excesso de chuva ou pela chuva sobre um solo saturado. Então, o que nós temos em verde e em vermelho, está grifado aqui em verde e em vermelho, né, é o que infiltrou. Tudo isso aqui infiltrou. Tá? Tudo isso aqui infiltrou. E o que nós temos de azul listado aqui, com essas riscas em azul aqui, é o que escoou, é o excesso de água. Né? Então, por exemplo, se você tem uma irrigação por superfície, né, você vai ter o quê? Uma aplicação de uma água
uma lâmina de água aplicada por suco, por exemplo, por inundação, vai ser a sua precipitação, entre aspas, né, nesse caso aí, fazendo um paralelo do raciocínio, e nós vamos ter o quê? A infiltração da água no solo, a lâmina infiltrada e a lâmina escoada, vai escoar uma lâmina sobre o solo aí. Só que no caso da irrigação por inundação ou por superfície, de uma forma geral, ou irrigação por sulcos, a lâmina aplicada ela é controlada, né? Você controla quanto de água você está aplicando. Não é uma aplicação aleatória de água. Você vai aplicar uma quantidade de água, uma lâmina de água controlada. Você vai saber quanto que você está aplicando de água, né? Porque se você não souber quanto que você está aplicando de água, você não está irrigando, você está molhando, né? Então você vai precisar conhecer a lâmina que está sendo aplicada no solo. Então, a partir, né, das quantidades de água que você tem, está escoando pelo canal de irrigação, está sendo lançado no sulco, por exemplo, através me fugiu o nome aqui agora, dos sifões, né? Os sifões que eu mostrei lá atrás para vocês, em aulas passadas, o sifão que vai tirar água de dentro do canal, vai jogar dentro do sulco, né? Esses sifões vão jogando a água ali. Então, por exemplo, eu sei que eu vou saber qual é a vazão de cada sifão. Se eu coloco, por exemplo, três sifões, é porque a vazão necessária para cada sulco é a vazão que 3 sifões vão aplicar no sulco. Tudo isso é mensurado, tudo isso é medido, né? Você vai aplicar uma quantidade de água que você conhece, você sabe qual é a quantidade de água que você está aplicando, mesmo na irrigação por superfície. Tá ok? Mesmo no caso de você inundar uma área para plantar arroz, por exemplo, você sabe qual é a lâmina que você está aplicando de água no solo. Precisa conhecer, né? Para não gerar um escoamento superficial que vai causar erosão no seu solo. Ninguém quer isso, né? Então, esse gráfico aí, ele está mostrando lâmina precipitada e lâmina escoada, né? Essas colunas aqui, ó, que o mouse está mostrando aqui, essas colunas, elas são colunas que representam a lâmina precipitada, o quanto que choveu, né? O quanto que choveu. Começou a chover esse pouquinho aqui, depois foi aumentando, aumentou mais ainda, depois foi caindo até cessar a chuva. Né? E aqui nós vamos ter o quê? O que está abaixo da curva, o que está abaixo dessa curva é o que vai ser infiltrado no solo. É a infiltração. O que está acima é o que está escoando, é o excesso de água. É o que você não deve deixar acontecer, né? Ou controlar, pelo menos, se for uma irrigação por inundação, você vai controlar qual vai ser essa lâmina que vai escoar, né? Vai ter um excesso, evidentemente, vai escoar, e você vai lá na frente, através de um canal de irrigação, você vai coletar essa água que está saindo lá na ponta, esse excesso de água que está saindo lá na ponta, né? Você vai aproveitar essa água. Bom, o escoamento subsuperficial, o QSS, o Q é a vazão, né? A letra Q maiúscula, na irrigação, na hidrologia, a gente conhece a letra Q, o Q maiúsculo, ele representa vazão ou escoamento, né? No caso, ele é uma vazão. O Q vai ser sempre vazão, tá? Então, o QSS é vazão de escoamento superficial, ou escoamento superficial, para simplificar, né? Então, ele fala assim, ó, o escoamento subsuperficial é de grande importância para a umidade da zona radicular, né? O processo de percolação de água para o lençol, tudo isso é influenciado pelo escoamento subsuperficial. Então, a umidade da zona radicular está interligada com o processo de evapotranspiração, que nós já comentamos, né? Nós já falamos sobre evapotranspiração, vocês lembram disso? Nós falamos lá sobre evaporação, sobre transpiração, comentamos muitas coisas sobre o assunto, né? Então, essa umidade da zona radicular, né, está relacionada com a evapotranspiração. A água que está chegando no sistema radicular vai ser absorvida e vai ser transpirada pela planta, né? A planta vai absorver essa água lá essa água subterrânea, a planta com as suas raízes, ela absorve essa água,
usa nos seus processos fisiológicos e vai transpirar parte dessa água, né? Boa parte da água que é absorvida, exatamente, boa parte da água que é absorvida pelas raízes, melhor dizendo, né? Boa parte da água que é absorvida pelas raízes das plantas vai ser transpirada, né? Ela vai transpirar. E a percolação vai influir na recarga do lençol subterrâneo. Então, a percolação da água, quando a água está indo para camadas mais profundas, ela vai abastecer o lençol subterrâneo, né? Seja o lençol artesiano, seja o lençol freático. O escoamento subterrâneo ou de base, também chamado de escoamento de base, é de grande importância para quê? Para o armazenamento subterrâneo, né? Também, tá? Armazenamento subterrâneo e para a integração do aquífero com o rio. Então, vai existir uma conexão entre o aquífero, né, com o rio, né? A água que está no aquífero, por exemplo, o aquífero freático, um lençol freático, ela vai se conectar com o rio. Então, existem, por exemplo, uma situação clara dessas aí, por exemplo, são os olhos d'água, são as nascentes. Então, as nascentes nada mais são do que afloramento do lençol freático, né? Que normalmente vai abastecer os rios, os lagos, os ribeirões, né? Então, existe essa integração entre o aquífero com o rio, através dos olhos d'água, através das nascentes. O armazenamento subterrâneo, ele define o potencial do aquífero para possível exploração. Então, e o segundo, né, que no caso é a integração do aquífero com o rio, pode ser efêmero, intermitente ou perene. Nós vamos falar sobre cada um deles. Então, o que ele fala no primeiro? O primeiro, né, no caso, o armazenamento subterrâneo, define o potencial do aquífero para possível exploração. Então, eu vou saber se o meu aquífero ele tem um potencial de exploração, se ele pode ser explorado ou não, né? Se ele pode ser explorado ou não, certo? Então, dependendo da vazão, né? Dependendo da vazão, eu vou poder explorar ou não o aquífero. Se o aquífero tiver uma vazão pequena, aí fica difícil a exploração, né? Eu estou falando de aquífero aqui, mas o que vem a ser o aquífero, né? O aquífero é uma coleção de água, é uma quantidade de água que vai ficar no subsolo, né? Pode ser um lençol freático, pode ser um lençol artesiano, tudo isso aí são aquíferos subterrâneos. É uma coleção de água, é uma quantidade armazenada de água. Isso que é um aquífero, né? De forma simplificada. E aí o rio pode ser o quê? O rio, ele pode ser um rio efêmero, um rio intermitente ou um rio perene. Vamos ver cada um aqui. O efêmero. O rio efêmero. Então, o que acontece aqui? Vamos analisar aqui para a gente poder ver a diferença entre eles. O rio efêmero tem aqui uma precipitação, né? Ocorre aqui uma precipitação, aqui uma vazão de um escoamento superficial, né? O QS, o escoamento superficial, e aqui o escoamento subsuperficial. Note que não tem o escoamento subterrâneo, tá? Então tem aqui a precipitação, o escoamento superficial, é o que causa erosão, que causa problemas, e aqui o escoamento subsuperficial. E aqui embaixo nós temos o lençol, nível do lençol. Olha só, o nível do lençol. Então ele fala assim, o escoamento é efêmero, veja bem, o escoamento é efêmero quando o nível do lençol freático sempre fica abaixo da calha do rio. Então nós temos a calha do rio aqui, ó, aqui embaixo. Olha só a calha do rio aqui, né? Nós temos a calha do rio aqui. Então, o nível do lençol freático vai estar sempre abaixo da calha do rio. Ou seja, o lençol freático nunca vai contribuir com água para o rio. Contribuir com água para a calha do rio. O nível do lençol está abaixo da calha do rio. Por isso que é chamado rio efêmero. O que acontece num curso d'água efêmero? O que a gente pode já analisar? Esse rio ele só vai ter água quando chove.
Então, choveu, a água vem escoando por essa calha, né? A água vem escoando por essa calha, escoa ou escorre, né? Vem escoando, e aí vai ser jogada em outro local. Parou de chover, parou de escoar a água, acabou a água, não tem mais água ali naquela calha. Aí o que ele fala aqui, ó, o escoamento só acontece após a precipitação e só há a contribuição do escoamento superficial. Só o escoamento superficial que vai contribuir com esse rio, ou com esse curso d'água. Só vai ter água nessa calha quando escoar, quando tiver escoamento superficial. Exemplos. Os rios de regiões muito secas, né? Com solo sem capacidade de armazenamento. Exemplo, solos rochosos, leitos impermeáveis e etc. São chamados, então, rios efêmeros, ou cursos d'água efêmeros. Tá? Então, veja bem o desenho, né? Então, o desenho do efêmero, né? O lençol está aqui embaixo, né? O lençol está aqui embaixo, onde o mouse está mostrando, nessa linha azul, tracejada. Aqui a vazão superficial, né, o escoamento superficial, a vazão subsuperficial e aqui a precipitação. O nível do lençol está sempre abaixo da calha do rio. Bom, aí vem depois os rios intermitentes. Olha a diferença. Vamos observar a figura aqui. Essa figura, olha só a figura do efêmero. Olha o desenho do efêmero. O nível do lençol, tá? Agora vamos ver o intermitente, a diferença. Olha o intermitente. Nós vamos ter precipitação, escoamento superficial, escoamento subsuperficial e escoamento de base, ou escoamento subterrâneo, QB. Escoamento de base ou escoamento subterrâneo. Nós vamos ter o quê? Duas situações. No momento de estiagem, o nível do lençol vai estar abaixo da calha do rio, igual o outro, né? Exatamente. Mas aí vem uma diferença. Quando chove, quem vai abastecer esse curso d'água? No de cima era só a vazão do escoamento superficial. No efêmero, era só o escoamento superficial que abastecia o rio. Aqui não. Aqui nós vamos ter, abastecendo o rio, a vazão, o escoamento de base, o escoamento subterrâneo e o escoamento superficial. Então nós vamos ter dois contribuintes para o rio. A vazão do escoamento superficial, o escoamento superficial contribuindo, né, as enxurradas contribuindo, né, que é o escoamento superficial, e o escoamento de base, o escoamento subterrâneo, também contribuindo com o nível do lençol aqui, ó. Por quê? O lençol, ele oscila, o nível dele oscila. Ele muda no período da seca. O nível do lençol está aqui abaixo da calha do rio, no período chuvoso está acima da calha, né? Então ele está contribuindo com nascentes. Então você olha no rio, você enxerga nascentes abastecendo esse rio no período chuvoso, tá? No período chuvoso. Só no período chuvoso. No período da estiagem, não. No período da estiagem é só o escoamento superficial que vai abastecer. Então, ele fala assim, ó, o escoamento intermitente ocorre logo após as chuvas, porém o nível do lençol freático pode variar, subindo ou descendo, podendo contribuir para o escoamento total na seção do rio. Isso é muito comum em rios do Nordeste, tá? Eu tenho alguns rios do Nordeste brasileiro que têm esse comportamento. Os dois primeiros casos se encontram na região Nordeste, principalmente, né? O efêmero e o intermitente. Então, temos alguns rios no Nordeste que vão ter esse comportamento. No período da seca, o nível do lençol está abaixo da calha do rio. No período da chuva, o nível do lençol vem acima da calha do rio, né? E aí, você vai encontrar água, né? Você vai encontrar água na época da chuva. Qual que é a diferença entre o efêmero e o intermitente, hein? O efêmero, o intermitente, o que vai abastecer o rio é o escoamento superficial e o escoamento subterrâneo. No efêmero, é só o escoamento superficial que contribui.
A diferença básica é essa. Tá? E aí, nós temos os rios perenes. Os rios perenes, que são os rios mais conhecidos de nós aí, os mais importantes, né? Por exemplo, Rio São Francisco, Rio Doce, Rio Grande, Rio Amazonas, Rio Paraná e outros rios pelo mundo afora aí, né? Então, o rio perene, o que acontece no rio perene? Olha a diferença entre o intermitente e o perene, ó. O desenho parece igual, mas não é, né? Olha só. O intermitente está aí, ó. O intermitente é esse, tá ok? Aí vem pro perene. O perene, vem cá, volta aí. O perene, olha só, na estiagem, o nível do lençol abastece a calha do rio. No período da seca, nós temos o quê? O rio com água. No período da seca, o rio tem água. Pode ter pouca, mas tem, né? No período chuvoso, ele vai ter mais água ainda. O nível de água dentro do rio vai estar maior ainda. Então, nós temos o quê? Nos 365 dias do ano, ou seja, durante o ano inteirinho, o rio tem água. Qualquer época do ano que você chegar lá no rio, você vai ter água. É o que acontece nesses rios que eu citei, né? São Francisco, por exemplo, você chega lá, qualquer época do rio tem água nesse rio. E é claro que no período da seca tem menos água, e no período da chuva tem mais água. Então nós temos aqui a precipitação, né? O escoamento superficial, o escoamento subsuperficial e aqui o escoamento subterrâneo, que ele não citou aqui, não pôs aqui, né? O QB, o escoamento de base ou subterrâneo. Então ele fala assim, ó, o escoamento é dito perene quando o nível do lençol freático fica sempre, a palavra, sempre. O nível do lençol freático fica sempre acima do leito do rio, mesmo durante o período da estiagem. Certo? Então, o escoamento, o rio perene, né, ele tem água o ano inteiro. É claro que no período da seca, com uma quantidade menor, evidentemente, né? Uma quantidade menor aí. Tá certo? Bom, aí ele cita o Rio Amazonas, Rio Nilo, Rio Danúbio, Rio Reno, etc. Fatores que influenciam o escoamento. Quais os fatores que vão influenciar o escoamento, né, de água aí? Nós temos fatores climáticos, no caso, a precipitação, né, vai influenciar o escoamento. Está chovendo mais, o escoamento é mais intenso. E os fatores fisiográficos que ele fala, os fatores fisiográficos. O que é fator fisiográfico? O fator de forma da bacia. A área e a forma da bacia hidrográfica, o solo, o tipo de solo, né? Tem a ver com a capacidade de infiltração de água nesse solo. Então, você pega, por exemplo, um solo arenoso, a capacidade de filtração dele é maior do que um solo argiloso. De uma forma geral, existem exceções, mas de uma forma geral é assim, né? O arenoso tem uma capacidade de filtração maior do que o argiloso. A cobertura vegetal, né? Cobertura do solo, de uma forma geral, que ele coloca como cobertura, de uma forma geral, que pode ser vegetação, pode ser urbanização. O que é isso? O que vem a ser essa urbanização? É a questão da impermeabilização dos solos em áreas urbanas, pela presença de asfalto, presença de calçamento, né? Tudo isso causa a impermeabilização dos solos em áreas urbanas. Então, a cobertura, né? Cobertura do solo. O relevo tem a ver com a declividade, né? A declividade influencia no escoamento. Maior declividade, maior escoamento. Maior velocidade do escoamento. A umidade antecedente, o que vem a ser essa umidade antecedente? A umidade antecedente, por exemplo, se eu pegar um solo no auge da seca, ele vai ter um teor de água muito baixo. Se eu pegar um solo depois de uma semana de chuva, ele vai ter um teor de umidade maior, né? Então, a umidade antecedente, ou seja, a umidade momentânea, vai influenciar no escoamento também, né? Então, se o solo já tem
Se o solo já tem água, ele vai se saturar muito mais rápido do que aquele solo que tem menos água, ou tem quase nada de água. É a chamada umidade antecedente. A umidade antecedente do escoamento, né? Se poderia complementar dessa forma. Umidade antecedente ao escoamento. Obras de utilização, né? Então, por exemplo, obras de utilização e controle, como barragens, irrigação, né? Então, essas obras aí, que a gente constrói, por exemplo, uma barragem, né, para irrigar, uma barragem para outros usos também. Você pode ter barragem que vai ser usada para irrigação, ela vai ser usada também para abastecimento de água da população, criação de peixes e outras coisas mais, né? Essas obras também vão influenciar no escoamento, vão influenciar no escoamento da água. Bom, hidrograma. Então, o hidrograma, gente, essa palavra hidrograma tem a ver com a relação que existe entre escoamento e tempo. Escoamento e tempo. Então, a água vai escoar num determinado tempo. Então, nós vamos ter uma vazão de escoamento, né, superficial, uma vazão de escoamento superficial e um tempo X. Então, a oscilação desse escoamento ao longo do tempo, isso representado graficamente, a gente chama de hidrograma. Hidrograma, né? Hidro vem de água, né? Grama vem de registro, né? Então, registro dos níveis de água graficamente. Então, ele fala assim, denomina-se hidrograma o gráfico que relaciona a vazão no tempo. A vazão no tempo. Normalmente, para rios, né? Para rios, normalmente nós temos... Normalmente nos rios, né, nós temos a unidade de medida de vazão é metros cúbicos por segundo, tá? Metros cúbicos por segundo. Que é uma vazão alta, uma vazão grande, né? Então, por exemplo, o rio tem 200 metros cúbicos por segundo, ou 1.000 metros cúbicos por segundo. É a vazão do rio. Mas pode ser também dado em litro por hora, em metros cúbicos por hora, não tem problema. Então, nós temos aqui esse desenho, né? Mostrando a seção do rio. Aquela seção AA que nós mostramos lá atrás. Aqui a vazão, o escoamento superficial, o escoamento subsuperficial, o escoamento de base ou o escoamento subterrâneo. Tá certo? Então, nós temos os três tipos de escoamento aqui. Escoamento superficial, escoamento subsuperficial, escoamento de base ou subterrâneo. A vazão do rio, a vazão do rio, pensando no rio perene, por exemplo, né, vai ser o quê? A vazão Q, que é a vazão total, vai ser a vazão superficial, ou seja, o escoamento superficial mais o escoamento subsuperficial mais o escoamento de base. Quando somos três escoamentos, ok? Tá certo? Então, evidentemente que uma dessas parcelas pode ser zero em determinado momento, né? A vazão superficial ela pode ser zero num determinado momento, a subsuperficial também pode ser zero, e o escoamento de base pode ser zero em algum momento. Nada impede, né? Que eu não tenha, né? O escoamento, um desses tipos de escoamento, num determinado momento do ano, por exemplo. Mas se eu somar as três parcelas, eu vou ter a vazão do rio. Aí essa vazão do rio, em relação ao tempo, é chamado de hidrograma. Então eu posso ter, por exemplo, vamos imaginar um gráfico com eixo Y e eixo X. O eixo X e o eixo Y. Vocês estão vendo aí em matemática, em física, né? Então, um gráfico com o eixo X, que fica na horizontal, e o eixo Y, que fica na vertical. No eixo Y, vai ficar a vazão em metros cúbicos por segundo. No eixo X, vai ficar o tempo em segundos, ou em horas, tá? Ou em minutos, não importa. É o tempo. E a curva que eu vou ter nesse gráfico vai se chamar de hidrograma. É o comportamento da vazão em relação ao tempo. Então, está aqui, ó, o hidrograma, né?
Nós temos aqui, na verdade, dois gráficos. O primeiro, que é chamado de ietograma. Ietograma da chuva. O que representa o ietograma? Ieto vem de chuva e grama vem de registro. Então, é registro da chuva, né? Pode ser escrito com H ou com I. Sem o H, né, no caso. Pode escrever ietograma começando com I ou ietograma começando com H. Tanto faz. E ele é colocado de cabeça para baixo, aqui, invertido, né? De cabeça para baixo aqui. É aquele mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente. Eu vou ter aquela curva, né? Da precipitação e aqui os totais precipitados num determinado momento. No caso aqui o tempo em horas e aqui a lâmina precipitada, a lâmina em milímetros, né? É o ietograma. Agora o hidrograma está aqui embaixo. Esse aqui embaixo que o mouse está mostrando agora. Eu tenho aqui o Q no eixo Y, que eu falei, né? Metros cúbicos por segundo. Q. Certo? Não sei se eu estou indo muito rápido. Acho que tá bom, né? A vazão em metros cúbicos por segundo e aqui o tempo em horas. Né? Ou melhor dizendo, aqui o autor até errou aqui, né? Ó, porque aqui a vazão em metros cúbicos por segundo. O tempo aqui tinha que ser segundo, né? Tem que ser segundo. Ou então aqui ele muda aqui para metro cúbico por hora aqui em cima, né? Ó. Aqui em cima tem que ser metro cúbico por hora ou aqui embaixo o tempo em segundos. Um dos dois tem que acontecer, né? Eu vou ter aqui vazão e tempo, metro cúbico por hora, ou metro cúbico por segundo. Mas o comportamento do gráfico vai ser, pode ser, na verdade, né? Não é que vai ser, pode ser assim, ó. Eu vou ter, no início da chuva, uma vazão menor no rio, porque começou a chover, né? Igual esses dias que nós estamos tendo agora. Tem alguns dias que choveram, né? Então, antes de começar a chover, a vazão do rio estava lá embaixo, a vazão baixa, né? A vazão pequena. E nós estávamos saindo de um período de secas, né? Que veio aí de março, abril até outubro. Até início de outubro não choveu nada. Então, o rio estava com uma vazão muito pequena. Então, está aqui embaixo a vazão. Aqui a setinha do mouse mostrando a vazão do rio estava aqui embaixo. Vamos dizer que no mês de setembro a vazão estava aqui embaixo. Aí, esse mês de outubro passado, agora, começou a chover, o que aconteceu? A vazão foi aumentando, a vazão do rio foi aumentando, né? Até chegar num pico, que vai chegar num pico. Essa vazão pode chegar num determinado pico e depois ir caindo. Por isso que o eixo X pode ser hora, pode ser minuto, pode ser segundo, pode ser mês, pode ser dia. Não tem problema, é tempo, né? Eu posso colocar um gráfico, um hidrograma aqui, representando, por exemplo, a vazão média do Rio Doce no ano de 2019. Então, eu vou ter aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro de 2019. É tempo, né? Mês é tempo. Então, no eixo X está o mês, de janeiro a dezembro. E eu vou ter o comportamento, né? O gráfico mostrando o comportamento da vazão do rio. O que eu vou ter? Se eu fizer um gráfico desse, o que vai acontecer? Alguém tem ideia? Como que seria esse gráfico? Se eu fizer o gráfico, se eu fizer o hidrograma aqui, por exemplo, do Rio Doce, né? Eu estou falando do Rio Doce porque é um rio que fica próximo a gente aí, né? Aí, São João Evangelista está na bacia do Rio Doce, né? Essa região toda aí de São João Guanhães, Paulistas, Valadares, todas essas cidades aí, nas proximidades, estão na bacia do Rio Doce. Se eu fizer um gráfico aqui, um hidrograma aqui, de janeiro a dezembro, do Rio Doce, como que ficaria essa curva aqui? Ela ficaria desse jeito que está aqui, não? Ela ficaria mais linear. Você acha que ela ficaria mais linear? Eu acho que sim, Claudio. Vamos imaginar o seguinte. Como eu estou com a tela cheia aqui, não sei quem que falou. Foi quem? Fui eu, Pedro. Pedro. Então, Pedro, veja bem, olha só. O que acontece? Janeiro, normalmente janeiro, fevereiro, nós temos mais chuva, não temos? Sim. Janeiro e fevereiro temos mais chuva. Então, a vazão
do rio aumenta em janeiro e fevereiro. Ou seja, ela estaria aqui em cima, né? Vamos dizer que ela estaria aqui em cima, onde o mouse está mostrando. A vazão está aqui em cima. Aí nós vamos, fevereiro, março, abril, maio, junho. O que vai acontecendo com essa vazão? Ela vai Diminuindo? Vai caindo, exatamente. Então, a curva estava aqui em cima, aí vai chegando o meio do ano, a vazão vai caindo, 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 até chegar aqui outubro, novembro, onde nós estamos hoje, e aí vai dezembro, ou novembro, dezembro, aí volta a subir de novo, não é isso? Ela volta a subir de novo, porque a vazão aumentou de novo, a vazão de escoamento aumentou. Então, o que aconteceria? Nós teríamos uma curva, mais ou menos aqui, ó, no formato semelhante a um U, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos semelhante a um U, né? A letra U aqui, ó, bem aberta aqui, ó. Onde nos meses iniciais do ano e nos meses finais, né, a vazão está lá em cima. A vazão do escoamento está lá em cima. E nos meses que estão no meio do ano, a vazão está lá embaixo. Então seria, imagina a letra U bem aberta aqui, ó. No lugar dessa curva que está aqui, eu tiro essa curva e coloco uma letra U aqui, bem aberta. Esse seria o hidrograma característico do Rio Doce. Não só do Rio Doce, mas dos rios aqui da região sudeste, mais ou menos, né? Que Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, onde as chuvas se concentram mais no início e no final do ano. E no meio do ano nós temos o período da seca. Ou seja, o período de inverno seco e verão chuvoso. É o que acontece para nós aqui. Agora, se eu pegar, por exemplo, o norte do Brasil, o nordeste, aí o comportamento é diferente, né? Porque os meses de chuva para eles lá são diferentes. Não coincidem exatamente com os nossos meses de chuva aqui. Né? Então, nós vamos ter um comportamento, um hidrograma mostrando a vazão diferente. O que isso tem a ver com a irrigação? Veja bem. O hidrograma, ele te dá uma ideia interessante, importante, sobre a disponibilidade de água que você vai ter para irrigar ao longo do ano. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que nós precisamos ter a outorga da água para irrigar. Ou seja, nós precisamos ter a autorização do órgão gestor do estado ou do país. Nós precisamos ter uma autorização, um papel, né, um documento, autorizando você a usar tantos litros por segundo de água da sua propriedade para irrigação. Então, eu preciso conhecer qual é o hidrograma da região para eu saber se aquela vazão do rio vai dar conta de abastecer todos os irrigantes, todos os proprietários rurais, aqueles que vão irrigar e vão usar água para o gado também, se essa vazão desse rio vai ser suficiente para abastecer todo mundo e ainda vai sobrar. Porque tem que sobrar, né? Tem que sobrar. Você não pode simplesmente... Vamos dizer que você precisa usar 100 litros por segundo de água. E o rio que está chegando para você fornece 100. Eu não posso usar os 100. O órgão gestor não vai permitir nunca você usar os 100. Ele vai permitir você usar uma vazão bem menor. Por quê? Depois da sua propriedade, ainda tem que sobrar água para abastecer outros proprietários abaixo e ainda sobrar para a parte ambiental. Pois não. Aqui, o senhor fala no caso de um rio que passa no fundo de várias propriedades, né? Porque se fosse um poço aí já é diferente, não é isso? O poço, boa pergunta. O poço artesiano, falando num poço artesiano, né? Que a gente está pensando se a gente vai irrigar através de um poço artesiano, pode também, né? Eu posso irrigar, eu posso perfurar um poço artesiano na minha propriedade e usar para irrigação. Eu posso fazer isso. Só que aí eu tenho que ter outorga também, né? O poço artesiano, você tem que ter outorga também, você tem que ter autorização de uso. Porque a água subterrânea que o poço artesiano vai tirar, essa água é uma água que a gente chama de água de domínio do Estado de Minas. Então, a água que está no subsolo, ela pertence ao Estado de Minas Gerais e à sua população. Ela não pertence ao proprietário. Então, vamos dizer que você tem uma propriedade aí em São João. Aí você vai perfurar um poço ali para poder irrigar a sua área. Você tem que pedir outorga para poder utilizar a água que está no subsolo da sua propriedade, porque o subsolo não é seu, entendeu? O subsolo, ele é da União e do Estado. O que você tem é a parte superficial, que é a sua propriedade. O subsolo seu, ele é
de domínio ou da União, ou seja, do governo federal ou do governo estadual. Em alguns países é diferente, né? Por exemplo, se você achar petróleo no seu subsolo, o petróleo não é seu, ele é da União. Você vai ganhar, é claro, uma percentagem do que você vai explorar do petróleo, mas esse petróleo não pertence a você. No Brasil tem essa filosofia. Em outros países, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você achar petróleo na sua propriedade, no subsolo, o petróleo é seu, né? Então é diferente. Então, assim, a água do subsolo, a água do poço artesiano, ela precisa também de outorga, né? E a vazão do poço artesiano, só me alongando um pouquinho mais para explicar sobre o poço artesiano, a vazão do poço artesiano é uma vazão que oscila pouco ao longo do ano, tá? Então vamos dizer que a vazão do poço artesiano que você perfurou seja de 30 metros cúbicos por hora, 30 mil litros de água por hora. Ao longo do ano, essa vazão vai oscilar muito pouco. Vai oscilar pouquinho. Diferente do rio, né? Que nós vimos aqui, vai oscilar bastante ao longo do ano. A vazão vai oscilar, né? Em função do escoamento superficial, do escoamento de base que nós tivemos, que abasteceu o rio, né? O escoamento subsuperficial, que vão abastecer o rio. Então, tem essas diferenças, tá certo? Então, assim, o rio tem um comportamento, o subsolo tem outro comportamento. Mas ambos precisam de outorga. Você não pode simplesmente chegar, perfurar o poço e usar água. Seja para irrigar, seja para abastecer a cidade, seja para usar para os animais. Não pode fazer isso simplesmente. Você tem que ter todo um processo burocrático, né? Papelada e tudo mais, pagar taxas, etc., para você poder utilizar essa fonte de água. Seja um rio, seja um subsolo. Bom, aí nós vamos, né? Eu creio que ficou clara a questão do hidrograma, a importância, né? E o comportamento em diferentes regiões. Aí ele fala assim, ó, características do hidrograma. O hidrograma todo mundo já sabe o que é, né? Então, o volume do escoamento. O volume que escoou, né? Nós temos a área sobre o hidrograma. Vazão de pico. A vazão de pico é a vazão máxima observada no hidrograma. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, nesse hidrograma aqui, ó, nós temos a vazão de pico, tá? A vazão de pico é a vazão máxima que nós temos no curso d'água. Então, por exemplo, nós estávamos no período seco, acompanha a setinha do mouse aí, ó. Nós estávamos no período seco, a vazão do rio era baixa. Começou a chover, essa vazão foi subindo, 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 chegou no máximo, aí a chuva parou, a vazão do rio foi o quê? Foi caindo, caindo, caindo. Até voltar praticamente a mesma vazão anterior à chuva. Tá? Então, essa vazão máxima aqui, que é a vazão chamada vazão de pico, ela é importante principalmente para a gente poder ver a questão de riscos de enchente, né? Imagina você faz um plantio lá de milho, né? Faz um plantio de milho na sua propriedade, e essa sua propriedade está próxima de um rio, ou de um braço de um rio. E vem uma chuva, né? Ocorre uma inundação, aí você vai inundar a sua plantação de milho toda. Complicado, né? Então você tem que conhecer o que é o hidrograma da região que você está, para saber se há risco de cheias, né? Risco de enchentes nas suas áreas de plantio. Também por isso, não só por isso, mas também, né? Você precisa conhecer esse hidrograma, essa vazão de pico aqui, ó. Qual vai ser essa vazão máxima aqui, ó, que nós vamos ter? É interessante conhecer, tá? É importante conhecer isso aí. E o tempo de escoamento também é interessante, né? Porque eu vou saber quanto tempo eu vou ter de escoamento após a chuva ou durante a chuva. Começou a chover, né? Lembrando daquelas 3 fases do escoamento lá atrás que nós falamos. Começou a chover, nós vamos ter o quê? O escoamento, depois, não ao mesmo tempo, né? Vai ter como eu disse, tem um delay, né? Tem um atraso entre o início da chuva e o início do escoamento. Existe uma defasagem temporal, né? Uma defasagem em tempo entre o início da chuva e o início do escoamento. Então, isso pode ser em horas, pode ser em minutos. Você precisa, né, conhecer isso aí, essa defasagem temporal, defasagem em tempo, né?
Então, duração do escoamento, tá? Um telefone tocando aqui, está me atrapalhando. Bom, vamos lá. Aqui, eu não vou entrar em detalhes desse gráfico, porque esse gráfico é mais para a área da hidrologia, né? Deixa eu desligar o telefone ali, gente, que está me atrapalhando. Só um minutinho. Desculpa aí, eu precisei ir lá desligar o telefone porque ninguém atende e o telefone não está funcionando também, só está tocando. Bom, essas características do hidrograma aqui, gente, eu não vejo, assim, necessidade de abordar com vocês, falando de tempo de concentração, tempo de ascensão, tempo de base, eu não vejo isso importante. Eu vejo isso como mais importante para a parte da hidrologia em si, né? Então, basicamente, nós precisamos conhecer o hidrograma, o comportamento do hidrograma, tá? E nós precisamos conhecer a vazão de pico. Basicamente isso aí, tá? Não vamos nos ater a esses detalhes aqui de tempo de concentração, o que é, tempo de ascensão, não. Vamos deixar isso para lá, né? Vou até passar batido aqui, né? Quem quiser, depois pode ir lá ler, né? Esse arquivo está na página da disciplina de vocês, né? Ele está lá na página da disciplina. Então, quem quiser, né, se interessar aí, pode ler, não tem problema não. Tá certo? Então, aí, vocês podem depois dar uma olhadinha, dar uma lida aí, né? E se inteirar um pouco mais do assunto aí, tá? Não tem problema não, mas aqui eu não vou abordar não. Bom, águas subterrâneas. Nós já falamos um pouco sobre águas subterrâneas. É claro que nós não vamos esgotar o assunto, mas nós vamos abordar, nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão aí. Como eu disse, né, as águas subterrâneas, no caso de Minas Gerais, especificamente, se você vai usar a sua água subterrânea para irrigação, por exemplo, ou para outros usos, né, mas principalmente no nosso caso aqui, irrigação, você pode, né, você deve fazer o quê? Um estudo, né, de outorga, um estudo para a outorga. O que é a outorga, né? Nós estamos falando aqui direto em outorga. Outorga, você pode substituir a palavra outorga por autorização, né? Autorização. Então, você vai pedir o quê? Uma autorização para o órgão gestor, que nós falamos, né? Eu vou pedir uma autorização para o órgão gestor para utilizar a água subterrânea. Eu tenho que ter uma autorização. Eu não posso simplesmente perfurar um poço e usar a água. Mesmo que ela esteja na minha propriedade, não posso fazer isso. Tá? Então, no caso de Minas Gerais, a gente faz isso para o IGAM. O IGAM é o Instituto Mineiro de Gestão de Águas. Instituto Mineiro de Gestão de Águas, que fica sua sede em Belo Horizonte, né? Hoje o processo praticamente todinho, quase todo feito online, né? Você baixa os formulários pela internet, baixa os formulários, paga um técnico agrícola ou um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrícola para fazer o estudo para você. Tem que ir em local, fazer estudo de vazão, etc., né? Ver como é que é a vazão do rio na sua região, na sua propriedade. Tem que ter vários estudos aí hidrológicos, né, para conhecer como que é o comportamento do rio, se for um rio, ou no caso subterrâneo, como que é a vazão média dos poços da região. Outra coisa, eu não posso, por exemplo, ter outorga aqui na minha propriedade
aqui e 30 metros depois ter outra outorga. Por quê? Um poço pode influenciar na vazão do outro, né? Se ficar muito pertinho um poço do outro, eles vão influenciar. Um influencia na vazão do outro, diminuindo essa vazão, né? Então, eu tenho que ter um estudo, né, adequado para poder não ter esse problema de um poço interferir na vazão do outro. Certo? Não pode. Isso existe muito, principalmente no Nordeste, onde nós temos escassez de água superficial, né, de rios. Então, eles perfuram um poço artesiano. Lá, o que mais tem lá são cidades abastecidas por poço artesiano. E aí, o que acontece? Muitas das vezes eles perfuram um poço um perto do outro. Aí, um poço, a vazão dele dá, por exemplo, 20 metros cúbicos por hora, o outro já vai dar 10 metros cúbicos por hora. Por quê? Um está influenciando a vazão do outro. Um está diminuindo a vazão do outro. Tem aí uma distância, se não me engano, são 50 ou 100 metros de distância entre um e outro, mínimo, né? É uma distância mínima para que haja a captação da água do poço artesiano. Seja para irrigação, seja para abastecimento da cidade ou para outros usos. Então ele fala do seguinte: águas subterrâneas. Do ponto de vista hidrológico, a água encontrada na zona saturada do solo, chamada de aquífero, é dita subterrânea. Então aquela água, a zona saturada do solo é chamada de aquífero, né? Então aquífero é aquela coleção de água que está no subsolo e essa água está ocupando todos os poros do solo, né? Todos os poros do solo. No caso do aquífero freático, e no caso do aquífero artesiano, é a água que está confinada entre rochas, por exemplo, ou entre camadas compactas de solo. Normalmente é rocha, tá? Então, o que acontece? Você começa a perfurar o poço artesiano, né? Você tem as empresas aí que fazem essa perfuração. Aí em São João tem, Goiânia tem, Itabira tem, para todo lado tem. Você vai pagar por metro perfurado, né? Então vamos dizer que você vai perfurar o poço, você vai achar água do lençol artesiano a 60 metros de profundidade. Então você vai pagar o quê? Se ele cobrar, por exemplo, R$1.000 por metro perfurado, então vai ser R$1.000 vezes 60 metros, né? Vamos dizer, um valor médio aí, vamos chutar um valor médio, vamos dar um valor médio aí para um poço artesiano, vamos dizer aí, menos de R$10.000 não sai não, um poço artesiano, dependendo da profundidade dele, né? Se for um poço muito profundo, como você paga por metro perfurado, você vai pagar mais caro, tá? Então, ele vai chegar o quê? Ele vai perfurando, uma broca vai perfurando o solo, né? Vai penetrando no solo, vai tirando aquela terra, aí ele chega no lençol freático. Ainda não chegou no ponto final, não. Aí você vai encontrar água no lençol freático, ou seja, seria o nível de uma cisterna, ou de uma cacimba, né? Você continua perfurando o solo, continua. Aí você vai encontrando o solo cada vez mais compactado, vai saindo o solo extremamente compactado, aí depois você chega na rocha. Você começa a tirar lá de dentro, pela broca, pedaços de rocha. Aí depois você perfura e chega no lençol artesiano. Aí a água pode sair com pressão, o chamado lençol, o chamado poço artesiano, quando a água sai com pressão lá de dentro, ou se a água não sai com pressão, simplesmente você encontrou o lençol, nós chamamos de poço semi-artesiano. Só essa diferença, tá? Normalmente as pessoas nem usam muito essa nomenclatura. Fala poço artesiano para todo mundo. Não está errado, não. Pode falar poço artesiano para os dois. Para o semi e para o artesiano. O aquífero, então, é formação porosa, camada ou extrato de rocha, areia capaz de armazenar e transmitir água através dos poros. Então, esse aquífero, ele armazena água nos poros, né? No caso do aquífero artesiano, normalmente a água está, como eu disse, ela está confinada entre camadas de rocha, né? Nós temos rochas, uma camada de rocha em cima e uma camada de rocha embaixo. E no meio está a água presa, a água está presa ali dentro, está confinada ali dentro, como a gente fala, né? A água está confinada entre camadas de rocha.
Os aquíferos têm propriedades ligadas ao armazenamento de água no solo, tais como porosidade, condutividade hidráulica e umidade. Tá? Então, assim, as águas subterrâneas, nós já falamos sobre isso, a maior parte o maior percentual, de longe, né? O maior percentual de água doce que nós temos é água doce subterrânea. Espera aí, gente, deixa eu desligar aqui. Tocou aqui o meu celular, desculpa aí. Ó. Então, vamos voltar aqui ao raciocínio que eu estava falando, né? Me distraí aqui com o telefone e esqueci o que eu estava falando. Bom, as águas... sim, lembrei. Desculpa. A água subterrânea, né? De longe, a maior percentual de água que nós temos, de água doce, é a água subterrânea, comparando com a água superficial, tá? Então, a água superficial, comparando com a água subterrânea, de longe, a água subterrânea, você tem muito mais em quantidade do que a água superficial. Pode parecer que não é, né? Porque a gente lembra de um rio, por exemplo, Rio Amazonas, Rio Nilo, Rio Paraná, que são rios que têm grande vazão de água. Você pensa que a quantidade de água superficial é muito maior que a subterrânea. E é o contrário, né? A água subterrânea é muito mais do que a superficial. Então, nós temos, né, a possibilidade de usar as duas fontes de água. Eu falei água superficial, né? Água superficial e água subterrânea, comparando as duas, né? Nós sabemos que a maior parte da água da terra é água o quê? Água salgada, né? Que é uma água que não está disponível para uso, prontamente disponível para uso, né? Existem, evidentemente, situações de uso. Países, por exemplo, do Oriente Médio, né? Países aí de regiões áridas, eles pegam a água do oceano, tiram o sal da água e usa para irrigação, usa para abastecer a cidade, etc. Né? Mas isso é uma tecnologia cara. Para a gente ainda está inviável esse tipo de tecnologia, de uso. Né? Nós ainda temos condição de usar muito ainda a água subterrânea e a água superficial, se bem usadas. Né? Bom, aí ele entra falando sobre a lei de Darcy, que já está muito dentro da hidrologia e da hidráulica, nós não vamos falar, né? Condutividade hidráulica também não interessa falar sobre isso, né? E aí, hidráulica de poços também não precisa. Basicamente aqui, nós temos o quê? Esse desenho final aqui, mostrando um poço de bombeamento. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, onde está a setinha está mostrando, né? A setinha está mostrando, nós temos o quê? Um local onde foi perfurado um poço. Foi perfurado um poço aqui, ó. Tá certo? Eu perfuro esse poço, aí eu chego no nível freático desse poço. Tá? Freático. Mas aqui abaixo dessa fonte de água que está em azul, aqui, que é o lençol freático. Esse artesiano, o nível artesiano, e aí que vem a água do poço artesiano. Física, química. Química, às vezes, tem algum probleminha, algum excesso de algum mineral, mas tudo bem. Mas é principalmente uma água de excelente qualidade física e biológica. Ela não tem coliformes, não tem turbidez, nem cor, é muito pequeno, muito baixo esses valores. Então, a água é excelente. Mas, como é obrigatório por lei colocar cloro e flúor na água, você tem que pôr, se for água para abastecimento das cidades, né? Agora, se for água para irrigação, não precisa. Você capta a água do poço e usa, normalmente, tá? Irrigação sem problemas. Você pode ter, por exemplo, numa água dessa aí, uma água com muito ferro, ou muito manganês, muito cálcio, muito magnésio. Aí pode ser que você tenha algum problema de entupimento de emissores, né? Por exemplo, aspersor, gotejador. Você pode ter problemas com o passar do tempo com entupimento desses emissores da irrigação aí.
Então, essa água, ela pode ter problemas, às vezes, químicos, no máximo, águas subterrâneas. Problemas químicos. Excesso de algum mineral, que pode causar entupimento. Agora, no aspecto físico e no aspecto biológico, principalmente microbiológico, é tranquilo. Uma água excelente. Muito boa, tá? Bom, gente, então, esses slides foram feitos Professor. por essa... Sim, pois não? Nesse caso, se eu quiser tirar igual esses elementos químicos para não entupir minha mangueira, é possível conseguir retirar assim de fácil acesso? Sim, no caso, nós vamos até comentar sobre isso mais para frente do curso. Nós vamos abordar um tema chamado qualidade da água para irrigação, né? Então, quando eu falar sobre isso aí, eu vou mostrar bem detalhadamente para vocês o que acontece. Mas já adiantando para você, a água, se ela tiver algum problema químico, por exemplo, uma água com muito ferro, né, uma água avermelhada, né? Uma água com muito cálcio, magnésio, manganês, eu posso tratar essa água, vai ficar mais cara, é claro, né? A água da irrigação vai ficar mais cara. Mas eu posso tratar essa água, né? Aí eu vou falar dos métodos de tratamento, como que trata, etc. Eu vou falar tudo sobre isso aí. Nós vamos tratar essa água para retirar esses elementos e poder usar na irrigação. Tá? Tem essa possibilidade, encarece mais, né? Fica mais caro a sua irrigação. Aí, evidentemente, que você vai transferir o custo que você teve com o tratamento da água, você vai transferir para o produto, né? Você está irrigando feijão. É claro que seu feijão vai sair mais caro. O custo de produção dele vai sair mais caro porque você está tratando a sua água de irrigação. É sempre assim. O custo é sempre repassado. Quem paga no final lá vai ser o consumidor final, né? Mas o produtor também vai pagar, porque ele vai gastar com o tratamento da água. Certo? Mas você pode usar. Nada impede de se utilizar, tá? Hoje existe... Claudio, Sim? Obrigado. a, Pois não. Pode falar. a água do poço cartesiano, ela sai normalmente ou precisa de bomba para tirar ela? Boa pergunta. Poço artesiano, tá? Com ar. Artesiano. Poço artesiano. Normalmente, o que o pessoal faz? Eles colocam uma bombinha sapo, né? Aquela bomba sapo que fica dentro, lá embaixo. Ela fica mergulhada lá dentro do poço e ela vai bombeando essa água aí. Tá? Posso colocar uma bombinha dessa aí, ou então uma bomba horizontal, né? Ela fica do lado de fora, vamos dizer que ela fica aqui em cima, ó. Vamos dizer que eu tenho uma bomba aqui em cima, um conjunto motobomba, né? Um motor e uma bomba aqui em cima, bombeando essa água que está aqui dentro, tem um tubo descendo aqui para captar essa água, bombear e jogar para um reservatório suspenso, reservatório elevado, né? Ou então já irrigando a área, eu posso ter, né? Então, se a água já estiver saindo aqui com pressão, eu posso já irrigar sem bombear. Mas, normalmente, eu preciso de um conjunto motobomba, por menos potente que seja, eu vou precisar de um conjunto motobomba para poder fazer essa irrigação. É muito difícil você não ter um conjunto motobomba, não precisar de bomba, né, para tirar essa água daqui do lençol artesiano, tá? O normal é ter uma bomba, tá certo? Sim. Certo? Alguma pergunta a mais, gente? Se não tiver, nós estamos chegando no finalzinho. Tá tranquilo, Claudio. Tá tranquilo? Beleza. Então, gente, nós vamos parando por aqui, né, por hoje, né, são 14 horas e 22 minutos, vamos parando aí com uns minutinhos mais cedo, uns 8 minutos mais cedo, e eu vou, amanhã, né, hoje eu não garanto, né, que eu tenho que preparar a aula ainda, amanhã eu vou disponibilizar para vocês o link dessa aula no YouTube. Quem quiser assistir de novo, né, pode entrar de novo, vai estar o link lá na página da disciplina, vai estar o link, né, e aí vocês assistem a aula de novo. Quem não participou da aula hoje também vai poder ter esse acesso aí, né, e assistir a aula depois. Por algum motivo não pôde participar da aula, vai poder assistir depois. Tá bom? Então, gente, nós vamos saindo aqui da página, né, da disciplina, e eu vou, né,
me despedindo de vocês. Nós temos 19 pessoas online, né? Poderíamos ter mais, mas evidentemente que por algum motivo ou outro, muitas pessoas vão poder participar. Então, muito obrigado a todos que participaram aí, né, dessa aula de hoje, e estaremos de volta, Boa tarde, se Claudio. Falou. Deus quiser, na Obrigado. próxima quinta-feira, né? Quinta-feira estaremos de volta. Muito obrigado, gente. Tudo de bom, bons estudos. E